Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano Pires, mais uma vez aqui com mais uma questão de matemática e uma solução maravilhosa e fantástica. E por que que é maravilhosa e fantástica? Porque é simples, porque é elegante, certo? E porque eu queria saber também a sua solução. Se você tiver uma solução assim mais simples, mais elegante, mais legal, né? Que você coloque aí nos comentários, tá bom? E uma questãozinha agora da FUVEST, do ano de 99, a segunda prova. Mas antes, tenho uma palavra de Deus que também é maravilhosa, mas que muito mais, né, do que a matemática, certo? E essa palavra eu gostaria de compartilhar ao teu coração, que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Só até aqui mesmo. Já falei em outro vídeo sobre esse versículo que Deus é o dono do tempo, é o Senhor do tempo e Ele nos presenteou com o tempo da nossa vida. Nascemos, um dia morreremos. Há o tempo de nascer e há o tempo de morrer. E entre o tempo de nascer e o tempo de morrer está a nossa história. Estão as nossas lutas, estão as nossas batalhas, estão os nossos sofrimentos. E Deus, Ele tem assim o melhor para nós. A vida não é só sofrimento, tristeza, lutas, não, graças a Deus. Mas há o tempo da alegria, da felicidade, como a gente vai ver aqui depois, tempo de cantar, tem um tempo de chorar, tá certo? E eu te convido a, em todos esses momentos da tua vida, do nascer ao morrer, você desfrute deles ou passe por eles com a ajuda de Deus. Ele conhece tuas lutas e tuas batalhas, tuas alegrias e tuas tristezas, o que tu faz escondido, o que tu faz em público. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje está nas mãos dele. E um dia iremos prestar contas a ele do tempo que ele nos deu. Iremos falar diante dele o que fizemos desse tempo. E ali muitos serão condenados, mas outros também serão salvos. Porque durante esse tempo de vida entre o nascer e o morrer, entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Tá bom? Fique com essa palavra, busque ao Senhor enquanto se pode achar. E vamos agora aqui para a nossa solução maravilhosa e fantástica e elegante aqui dessa questãozinha de matemática. Beleza? Então vamos lá. Ele fala aqui de uma diferença, certo? Entre 1/3 e o seu valor aproximado. Aproximado por quê? Não é? Porque se você pegar 1/3 e fizer aqui a divisão por 3, o resultado é esse aqui, ó. E vai para o infinito, tá bom? É uma dízima periódica, período 3. E ele aproximou só para 3 casas decimais, colocou somente até o terceiro 3 aqui. Beleza? Então, por isso que é o valor aproximado, só explicando. Então, vamos lá. Ele diz, então, que a diferença entre 1/3 e esse valor aproximado, 0,333, é igual a x% do valor exato. Quem é o valor exato? De 1/3. Beleza? Que o valor exato é 1/3. E subtraindo dele o valor aproximado dele mesmo, vai dar esse x%, né? Então, colocando aqui, ó, de 1/3. Daqui, pessoal, a gente
tira aqui dessa igualdade a nossa solução. E qual é a solução do problema, né? É achar o valor de x. Então, o valor de x note que é o valor de x, não é x%. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui a primeira coisa que eu vou fazer. Vou pegar 1/3 e vou reescrever. Vou dar aqui mais uma separadazinha aqui. Já eu explico por que está mais distante que o sinal de menos. Mas só um detalhe, né? Por que é o sinal de menos aqui, ó? Porque é uma diferença, tá bom? Diferença é subtração. Aí eu vou agora pegar esse 0,333 em número decimal e vou escrever ele na forma de fração. Como é que eu faço isso? Eu escrevo o que está aqui após a vírgula, certo? Que é o número 333. Eu não vou botar o zero porque 0 é 0, né? 0,333 é a mesma coisa que 333, tá bom? E fica sobre o 1, e a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui é de acordo com o número de casas decimais que tem após a vírgula, que no caso é 333 tem 3. Então eu coloco 3 zeros. Beleza? Isso tudo é igual a x%, mas x% é x sobre 100. E de no lugar do dia eu vou botar vezes, né? A gente sabe disso quando se calcula a porcentagem. No lugar do dia, do dado, você coloca vezes e vou repetir 1/3. Beleza, pessoal? Até aí? Agora bora trabalhar aqui no primeiro membro aqui dessa igualdade. Observe aqui, ó, por que eu dei aqui esse espaço aqui, né? Pelo seguinte, ó, eu vou fazer aqui a subtração dessas duas frações, mas para que eu possa fazer as duas, tem que ter o mesmo denominador. E é o que eu vou fazer aqui agora. Olha só. Eu vou pegar aqui essa primeira fração e vou multiplicar o numerador e denominador pelo 1000. Beleza? Da seguinte forma, vezes 1000, por isso eu deixei o espaço, né? Sobre 1000. Por que 1000 sobre 1000? Porque 1000 dividido por 1000, pessoal, fração à divisão, é 1. E quando você multiplica qualquer número por 1, você não altera esse número. Beleza? Ou seja, aqui eu não, vamos dizer assim, eu só mudei a aparência, mas eu não fiz nada. Permanece a mesma coisa que 1/3, tá bom? E vamos agora aqui para a segunda fração. Como eu multipliquei a primeira pelo denominador da segunda, eu vou fazer agora o contrário. Eu vou multiplicar aqui a segunda vezes uma fração onde o numerador e denominador é o denominador da primeira. Olha aí, 3 sobre 3, que de novo vai dar 1 e não estou alterando nada, tá bom? E quando eu faço isso, olhando aqui ainda para o primeiro membro, certo? A gente vai ter o seguinte, 1 vezes 1000, tá mais para cá, ó, é 1000. 1 vezes 1000 é 1000. E 3 vezes 1000, 3000. Menos 333 vezes 3 vai dar 999. E 1000 vezes 3 vai dar 3000. Olha o que a gente encontrou aqui, pessoal. Duas frações equivalentes às primeiras com o mesmo denominador. E como é que eu faço a subtração de duas frações que têm o mesmo denominador? Muito simples. A gente repete aqui o denominador, que é o 3000, beleza? E subtrai os numeradores. 1000 menos 999 dá 1. E pronto, pessoal. Beleza? E agora vamos aqui para o segundo membro, pessoal. Certo? Ó, o que eu tenho aqui? X vezes 1 é x e 100 vezes 3, 300. Beleza? E, repetindo aqui, a gente tem x sobre 300, que é igual a 1 sobre 3000.
Olha que legal, que interessante. Agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui esse segundo membro, perdão, o primeiro membro, que é 1/3.000, certo? E vou escrever ele assim, ó. 1/10 vezes 1/300. Entenderam, pessoal? Por que que esse daqui é igual a isso aqui? Simples, ó. Multiplique aqui essas duas frações. 1 vezes 1 deu 1. 10 vezes 300, 3.000. E aí? Entendeu? Está vendo aí, percebendo a elegância da solução? E agora eu vou escrever o x/300 como x vezes 1/300. Tá bom? Vou até ajeitar aqui para ficar melhorzinho. Ó. Colocar aqui x vezes 1/300. Olha aí que legal, que interessante. Beleza? X vezes 1 é o x e o 300 repete, né? Ou seja, volta para o que está aqui em cima. Só para você perceber que, de fato, o x/300 é a mesma coisa que x vezes 1/300. E aqui eu tenho iguais dos dois lados, né? Eu posso cortar esse aqui com esse. O que vai sobrar aqui do lado, ó? Portanto, x vai ser igual a 1/10. E 1/10 na forma de número decimal é 0,1, que é a nossa solução letra D de dado. E aí, gostou dessa resolução? Você tem uma melhor, mais fantástica, maravilhosa, mais elegante? Ou a sua solução é mais complicada? Coloca aí nos comentários. Então fique com Deus. Até o próximo vídeo.